E assim, só para dizer assim, um dia eu estava lá na minha casa, lá na Groenlândia, agora na Groenlândia, foi quando chegou o Cleiton e o DJ Nuts. DJ Nuts, pode crer. Para dizer que o Transa do Futuro era um disco de preferência do DJ e dos colecionadores, que virou um disco raro. Eu digo, rapaz, eu não acreditava. Cheguei para minha mulher, falei lá dentro, hoje eu acho que esses caras são doidos, porque não é possível. Esse trabalho aqui sem qualidade, não tem qualidade. Aí os caras foram me explicar a história todo dia, foi que eu fui entender que era importante. Trilhas. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast. Bom pessoal, agora muito lisonjeado eu apresento a vocês uma conversa sim, muito digna e profunda que nós passaremos a partir de agora a ter com Jarbas Marys, um dos artistas vivos, a história viva de boa parte da música profunda e mais importante brasileira que nós temos até hoje. Então assim, Jarbas, eu só tenho a agradecer a sua presença junto aqui ao Trilhas Podcast. Que é isso, Felipe. Muito obrigado a vocês, ao pessoal do Trilhas Podcast, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e conversar com vocês e contar um monte de história. Quem tem um monte de história para contar, né? Com certeza. Bom, pessoal, assim, para quem não sabe, né, o Trilhas ele tem um conceito de tentar trazer as histórias esquecidas e outras nem tanto para a atualidade. Então, sempre tentando fazer um paradoxo com o que aconteceu e o que pode estar acontecendo, né? Então, vai ser uma entrevista um pouco diferente e, claro, vamos mostrar e falar muito de disco de vinil, que é o que vocês curtem também apreciar junto com a gente aqui. O Jarbas, ele começou lá no início dos anos, no meados, final dos anos 60, em conjuntos de baile, né? Como os Pedras Rolantes, os Selenitas, os Três Aboios, já com o Bufile, com o Zé Ramalho. E então assim, a gente vai contar um pouco dessa história, né, e tentar contextualizar também para os dias de hoje, para ser uma entrevista diferente, assim como o Trilhas Podcast sempre faz para vocês que acompanham aqui o nosso trabalho. Então assim, Jarbas, diante dessa breve explicação, né, e claro, você me corrija em algum momento se eu estiver errado também, e se você quiser falar mais a respeito, né, mas assim, para começar do presente, futuro para o passado, né? O que você tem feito atualmente, cara? Atualmente, bom, eu tenho uma banda muito legal, que é a banda chamada Tutano, Tutano, que eu faço os meus shows, né? O último show eu fiz agora no Centro Cultural Vergueiro, ali agora, ultimamente, e tenho feito uns editais. Tem um rapaz lá no Rio de Janeiro que está fazendo, eu estou concorrendo a 2 editais agora, e projeto para 2027. Eu tenho 2. Um que é o lançamento do Vamos Lá Pra Casa, foi o meu primeiro. Não é o primeiro disco autoral, mas foi o primeiro disco que eu gravei com todas as minhas músicas. Eu tinha gravado Tranças do Futuro, depois tinha feito aqui no instrumental, mas aí veio o Vamos Lá Pra Casa, que eu gravei em 95, 96. Então tá fazendo 30 anos. A gente tá fazendo uma releitura desse disco com o Renato Leles, que tá fazendo a produção, com ele, a rapaziada dele. Então vai sair um LP, eu vou fazer um LP desse Vamos Lá Pra Casa, e também vou lançar também o Tranças do Futuro, esse Tranças do Futuro que saiu agora, que todo mundo já conhece, e o 2. Eu tô conversando com o Cleiton para a gente faz um álbumzinho, um lado o disco 1 e o outro lado o disco 2, com 4 músicas inéditas, mas feitas naquela mesma época, com a mesma sonoridade. Legal. Que são músicas inéditas que estão guardadas aqui nas minhas fitas, cassetes ainda, entendeu? E a gente vai restaurar isso aí, a gente vai lançar ideias agora para 2027. Muito bom. E você continua tocando, participando dos shows do Tom Zé também ou não? Não, o Tom Zé não. O Tom Zé eu pedi para sair da banda, né? Porque eu tive um problema de saúde, aí eu pedi para sair da banda. Fui lá conversar com ele. Eu fiquei 32 anos com ele, né? Desde 1900. Uma vida, né? Cara, desde 1990, quando o David Byrne convidou ele para fazer esse trabalho. E aí ele me chamou. Ele falou: já você topa ceder 2 anos e meio da sua carreira para fazer esse trabalho comigo e tal. Aí eu disse: claro que eu topo, vamos embora. Bom, esses 2 anos e meio virou 32 anos, cara. Que legal. Isso foi em 1990, isso aí, entendeu? Nossa, é uma vida, né? Uma vida. E aí, fazendo até um adendo, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas em uma das visitas, né, conversa que eu tive com o Jarbas pessoalmente, inclusive eu quero agradecer o Cleiton, né,
aqui pelo podcast por ter feito esse contato também, essa ponte, mas, poxa, essa fase que ele citou dos anos 90 com David Byrne, eles chegaram a fazer uma viagem super extensa pelos Estados Unidos com ônibus, né? Com várias bandas, com Tom Zé, cara, coisa maluca. Com a banda Tortoise, né? Tordos, fez pelos Estados Unidos. Que demais, cara, muito bom. Isso aí ficaria para uma outra conversa, né? E aí, assim, Jarbas, contextualizando, como eu citei no início da conversa, né? Nós sabemos, assim, que nos anos 60 e 70, né, era muito comum os conjuntos mais preparados e criativos começarem a carreira como conjuntos de baile, né? Como nós temos aqui os Pedras Rolantes, os Selenitas, entre vários outros conjuntos de vários estados brasileiros que isso era muito comum, né? E aí, assim, quando eles eram descobertos, no caso de vocês, né, acabavam tendo esse convite para seguirem carreira solo, né? E assim, fazendo uma comparação com os dias de hoje, né, aquela questão do trabalho que vocês tinham, árduo, de ter uma boa aparelhagem, saber tocar, né, como conjunto de baile, e depois seguir em carreira solo. Hoje em dia, você acha que existe essa realidade com os músicos e artistas de hoje ou não? Como que você vê essa comparação, né? Eu acho que sumiu, mas porque não tem muito mais conjunto de baile como tem antigamente, né? Sim. Na minha época, no final da década de 60 para 70, lá em João Pessoa tinha 6 conjuntos de baile, numa cidade pequena na época e tal. Tinha bastante tal, mas eu acho que a realidade de hoje não é essa. Na realidade, hoje o cara já faz a música dele tal, já bota nas plataformas digitais, já vai. É outro caminho de hoje em dia. Antigamente era assim, lá em João Pessoa a gente tinha uns conjuntos de baile. Por exemplo, eu toquei no Pedra Rolante, depois toquei no Selenitas. E, por exemplo, Zé Ramalho tocou nos Quatro Loucos e tocou nos The Gentleman. Isso. E Vital Farias tocou nos Quatro Loucos também, entendeu? Elba tem um conjunto lá em Campina Grande, As Brasas, também, Elba também participou do conjunto. Então, assim, isso foi assim, acontecendo espontaneamente. Eu não compunha, no começo dos anos 70 eu não compunha, só fazia o baile mesmo e tal. E aí Zé Ramalho foi que me incentivou. Não, Marisa, tem que compor. Aí eu comecei a compor e tal, e aí foi quando surgiu aquele show, 3 Abores diferentes, eu, Zé Ramalho e o Guinho, Sim. que hoje chama Hugo Leão. E a gente fez esse show e tal, então já tinha músicas e tal, papapá. Legal. Pessoal, para quem não sabe, o Jarbas ele nasceu em Minas Gerais, mas logo muito pequeno, ainda uma criança praticamente de colo, quase, né? Colo, 8 meses, cara. 8 meses, a criança de colo. Foi para Paraíba, né? E aí dali se desenrolou toda essa história que a gente vai começar a contar agora, né? Você deu uma introdução breve, mas eu imagino que depois de toda essa conversa, esse disco aqui é um disco muito especial, né? Até hoje é uma tremenda raridade, o Pae Biru, verdade, o Caminho do Sol. Eu estava em casa lá de uma pessoa e chegou Lula Couto e Zé Ramalho, assim, 8 horas da manhã, eu disse, que danado, o que você... Não, eu vou chamar você aqui para gravar o Pae Biru, ele tá precisando do berimbau, e sabe que você toca e tal, não sei o que lá, blá, blá, blá. E aí eu fui lá para Recife, fui com ele para Recife para gravar o Não Existe Igual ao Pranto, Menino Molhado Igual ao Pranto, que é a música que eu toco berimbau nessa faixa daí, e participar daquele movimento todo dia. Foi aí que eu conheci o Lula e toda aquela galera de Recife, né, a turma do Ave Sangria, Alceu, Geraldinho Azevedo, conheci todo mundo de Recife. E fiquei frequentando também lá em Recife, depois disso que eu fiquei frequentando Recife. Gravei também o Rosa de Sangue, do Lula também, depois. Ainda sobre esse disco, Jarbas, assim, tem aquela história das 2 prensagens, né? Foi inclusive algo que eu tomei conhecimento há poucos anos atrás. Uma prensagem de 75 e outra que é 75, 76. Existe alguma diferença ou é só a questão da prensagem mesmo ou a sonoridade dos discos são diferentes? A sonoridade dos discos é diferente, um pouco diferente. A de 75 é um disco mais cru, mais, entendeu? A de 76 já tem um efeitozinho assim, levemente, quem conhece disco de vinil assim, já percebe, já dá para perceber. Caramba. Os colecionadores principalmente percebem bastante. Uau, nossa, assim, história maluca, né? Importante a gente trazer isso pro Trilhas, né? E outra também uma dúvida que às vezes as pessoas perguntam, assim, o cast de artistas que tocaram nesse disco é enorme, né? Inclusive você citou o Ave Sangria, algumas pessoas formariam também depois o Ave Sangria, alguns artistas, né? Cara, como que era o clima do estúdio para gravar esse disco, né? Vocês chegaram a gravar essas faixas todas, sei lá, numa tacada só, ou existiu um ensaio? Não. O Lula e o Zé prepararam o disco, as músicas e tal, e gravaram
viola de 12 e tricórdio e tal, né? E aí depois chamava a galera, vem aqui você, bota isso, a música tá aí, bota que você, vai aqui, bota aqui, pega uma flauta, bota aqui a flauta, bota na guitarra, bota o birimbau, entendeu? Então é assim, a gente ouvia e assim, bota o seu sentimento aí, cada um fazia assim. Depois juntava tudinho, mixava e mixava e naquele tempo não, acho que não tinha nem masterização. Sim. Era corte, chamava de corte, né? Fazer o corte do disco. Legal. E você teve acesso a essas músicas mais cruas pelo Lula Cortes e o Zé Ramalho na viola, como você citou aí no tricórdio, para fazer a sua participação ou não? Você não, eu vi alguma coisa, quando eu cheguei lá em Recife, eu vi alguma coisa, eles me mostraram alguma coisa que já estava mais ou menos pronto, tinha umas percussões, já tinha alguma coisa pronta. Já tem alguma coisa pronta. Tá, legal. E assim, quantos canais de gravação você se lembra? Foi feito esse disco Lembro. na época? Não lembro, não. Eu acho que tem canal pra caramba. Na Rosenblit não lembro quantos canais, mas mesmo assim, se não tivesse o número suficiente de canais, os caras juntavam, né? Dava pra juntar, né? Pegar dois canais, jogava para um e ia economizando. Basicamente, eu acho que foi isso aí, porque tem gente pra caramba que gravou nesse disco. Pois é, cara, é uma loucura. E é interessante que assim, você consegue ouvir o detalhe de cada instrumento na gravação. Consegue. Por isso que eu fiz essa ouvir. Pergunta dos canais, porque assim, eu imagino que o engenheiro de som ali deva ter sofrido a beça, entre aspas, né? Porque deve ter sido uma baita experiência maluca, mas eu acho que resolveu como era, de 1 a 1, chamava um para gravar, chamava outro para gravar, então tinha mais a coordenação assim, da música e dos canais, na realidade, né? Sim, não era aquela coisa, bota a galera todinha aqui, vamos 1, 2, 3, pá, não era assim, era realmente de um por um. Que legal. Eles falavam assim, bota o seu sentimento aí na música, ouça a música aí, bota o seu sentimento, e cada um fazia isso. Que legal. Pô, maravilha, lindo, cara. Teve algum show, alguma festa promocional, Jarbas, na época, para apresentar esse disco pro público em geral ou não? Teve um lançamento em Recife, mas não foi assim, ninguém tocou, não era todo mundo tocando, entendeu? Era somente o lançamento do disco e tal, para mostrar a comunidade toda lá de Pernambuco e quem estava agregado ao pessoal ir lá assistir. Então, eu tenho até um convite guardado do que Zé Ramalho me deu, assim, um convite, assim, né, convidando e tal. Tem um desenho de Lula na capa do convite, assim, um convitezinho simples, mas bem bacana, entendeu? Eu tenho guardado um monte de coisa, você sabe disso. Sim, exato. Bom, pessoal, assim, falamos um pouco sobre o Paebiru, né? Eu tentei fugir um pouco das perguntas básicas, que são importantes para a gente que coleciona, e muitas das pessoas que acompanham a gente também são músicos, né? Então, eu achei interessante. E aí depois, Jarbas, dando um passo um pouco maior, né? Eu sei que teve uma baita trajetória, uma tremenda viagem, literalmente, para você chegar no Pará, né? Isso. Do Howland, da Erla, e gravar esse compacto. Aliás, esse aqui é o original, hein, cara? Esse aqui eu tenho na minha coleção também. É mesmo? Guardado 7 chaves, olha aqui, ó. Novíssimo. Eu amo esse compacto, cara. Isso aqui. É mesmo, original tu tem. Você comprou de quem esse disco? Porque é difícil encontrar esse disco. Faz tempo, cara. Eu fiz uns contatos lá no próprio Pará, em Belém. Eu peguei alguns da Erla na época, ó, tá novíssimo, tá vendo? Pode crer. E aí depois você gravou esse CD maravilhoso aqui, né? Eu gravei o CD porque assim, teve tanta procura, esse Trânsito do Futuro original, né? Ele foi lançado pela Vale Verde Records nos Estados Unidos. Depois o Mr. Bongo falou comigo o ano passado, nós estamos em 2024. O Mr. Bongo pediu para lançar lá na Inglaterra, na Europa. Eu fiz outro contrato com ele e tal. E aí o disco começou a ser muito procurado. Eu digo, rapaz, eu vou fazer ele de CD. Eu sei que muita gente não tem mais aparelho de CD, mas quem tem serve como pelo menos uma lembrança e mais acessível, né? Que hoje ele original é muito caro. Sim. Eu achei que as pessoas podiam ter mais acesso a esse trabalho, e aí eu resolvi fazer em CD e ver nos meus shows. Que legal, cara. E assim, você também comentou por fora da conversa o encontro que você teve com o Guilherme Coutinho sem saber quem ele era no estúdio Howland, né? Como é que foi esse encontro, esse momento assim, né? E como foi o esquema da própria gravação do compacto pela Erla? Tipo, o conjunto de apoio, como que foi esse processo da gravação? Pois é, quando eu cheguei no Pará, meu irmão morava lá, eu fui lá visitar o meu irmão, e no mesmo dia que eu cheguei lá, eu sofri um acidente de carro. E aí
quebrei uma perna no hospital, não sei o que lá, com aquela perna engessada e tal, e fiquei na casa do meu irmão, que ele morava em Paragominas, né, 300 quilômetros de Belém. Paragominas. E aí ele falou pra mim, chegou, Jaba, tem uma gravadora lá em Belém, que tá pegando uns artistas aí e tal, não sei onde ele pegou essa informação, mas ele falou pra mim. E eu disse, tá, eu vou lá. Naquela época a gente era mais jovem, tinha mais garra, né? Então eu vou lá. Fui de muleta com a perna engessada, com a fita, com o cassete desse show que eu tinha feito com o Zé Ramalho e o Guinho, né? Três sabores diferentes, né? E aí cheguei lá na Raulão, bati lá e tal, o cara me recebeu, o Zé Ferreira, né? Que era o cara da Raulão, me recebeu. E tinha esse rapaz que estava sentado num sofá assim do lado. Ele botou a minha música para ouvir e falou assim: não, rapaz, o nosso estilo, esse não é o estilo que a gente está procurando. A gente tá gravando mais as coisas daqui do Pará, carimbó, sirimbó, siriá e algumas coisas assim mais no estilo mais brega e tal, da região. Isso não interessa muito pra gente, não. Aí o cara que estava sentado lá, né, falou assim: não, Zé Ferreira, eu acho que você devia pegar o trabalho desse rapaz. Sua gravadora devia ter artistas diferentes, uma sonoridade diferente e tal, não sei o que lá e tal, papapá. E depois que eu fiquei sabendo que esse cara era o Guilherme Coutinho, bicho. Guilherme Coutinho, um maestro reconhecidíssimo no Brasil todo, lá em Belém, tudo, eu não sabia que era ele. Ele foi quem se encarregou de pegar o grupo, de regimentar guitarrista, baterista, baixista, todo mundo, sabe como é que é? Ele pegou essa galera, regimentou a galera, ensaiou comigo, com a galera, tudo bem. Foi um cara super gentil, super legal. E assim, a gente conheceu assim do nada, cara, do nada. E eu não sabia que era Guilherme Coutinho, depois que eu fiquei sabendo. Que massa. Eu tô até olhando na contracapa do compacto e também do CD, né? Tem aqui consta, né, a ficha técnica, que o Guilherme Coutinho participou como piano elétrico, que era o instrumento que ele mais tocava no estúdio. Exatamente, né? Mas toda essa banda do compacto e todas essas 4 faixas, né? Ele então montou na hora, o próprio Guilherme Coutinho montou ele regimentou o pessoal lá de Belém, que eu não conhecia, a galera de Belém, regimentou tudinho. E aí eu fui lá fazer uma passada, porque naquela época era assim, né, era Felipe? Você chegava assim, bota a galera, todo mundo, 1, 2, 3, tá, gravando, né? Depois eu só botava a voz depois, mas gravando, 1, 2, 3. Se errasse, aí tinha que repetir tudo. Sim. E aí teve algumas coisas que ficou um pouco mais alto do que outra, guitarra mais alta, uma distorção e tal, não sei o quê. Mas ficou daquele, era o jeito que estava, era o jeito que estava, o jeito que dava, né? Sim, exato. E foi assim. Pessoal, assim, quem não conhece esse compacto aqui, as músicas que constam no compacto, tá em plataforma digital também, né, Jarbas? Tá. Vale a pena escutar, que inclusive, pessoal, essa conversa musicada, você também pode acompanhar pelo QR Code do Trilhas no Spotify, clicando aqui nesse link, né, no QR Code, para poder acompanhar essas faixas, né? Parte delas do que a gente está falando aqui. E aí depois, Jarbas, também dando um bom passo, né, para frente aí, você participou dessa gravação de um álbum que eu acho magnífico, que eu amo. Aliás, assim, eu tenho até uma frase nos meus conhecidos que é: Deus no céu e Cátia de França na terra. Porque eu acho a Cátia de França assim, uma pessoa incrível. Já peguei vários shows dela, conheci ela pessoalmente, assim, nossa, não tenho nem palavras para poder descrever. E você participa como compositor e também na gravação desse disco, né? Eu gravei todas as violas, os arranjos de viola de base, todos foi o que fiz, com a viola de 12, né? Porque foi assim, quando eu voltei do Pará, em 79, Zé Ramalho, porque esse disco foi produzido por Zé Ramalho, ele produziu aquele primeiro 20 Palavras ao Redor do Sol e esse aí, Estilhaço. Porque naquela época os caras da gravadora da CBS lá tinham direito a gravar 2 artistas e tal, e aí ele escolheu o Cátia para fazer. Que legal. E era o selo Epic, não sei como é que se fala, Epic. Isso. Então assim, aí ele chegou para Cátia e falou assim: a Jaba chegou aí, vamos botar a Jaba na banda. Aí, vamos botar a Jaba na banda. Aí eu entrei na banda, a banda era eu de viola e fazia os vocais com ela, o Guinho, que é o Hugo Leão, né, no teclado. Babi foi o cara que desenhou essa capa do Trânsito do Futuro, que era o contrabaixista, e Firmino, que era o percussionista. É Babi que fez esse desenho. E o Firmino, que era o percussionista. Então a gente pegou e ensaiou pra caramba as músicas do disco, ensaiou lá em João Pessoa bastante, fez um show no Teatro Santa Rosa, arretado o show, deu bacana, e fomos pro Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, a primeira vez que eu viajei de avião. Que legal. Em 1980, no começo de 80. Aí a gente foi pro Rio de Janeiro para gravar esse disco. Aí foi bacana. Ficamos lá no hotel 1 mês, tudo por conta da CBS, gravando e tal. E foi muito bacana mesmo. Esse disco, eu gosto muito desse disco. Tem a participação de Clementina de Jesus. Sim. Que eu toquei birimbau também na música de Clementina de Jesus, né? Exatamente.
E como é que você conheceu a Cátia de França? Eu sei que vocês, né, moravam aí no mesmo tempo, mas como foi esse contato com ela, Jarbas? Olha só, Cátia lá em João Pessoa, para você ver como é que o mundo dá volta. Eu cantava as músicas de Cátia nos festivais de João Pessoa. Ela não cantava, entendeu? O primeiro festival lá que teve uma estreia, ela colocou uma música para lá, eu que interpretei a música dela. Uau. E depois a gente foi se conhecendo, entendeu? Conhecendo mais, até chegar a esse ponto, de gravar esse disco Estilhaço no Rio. E a galera veio embora para João Pessoa, né? Firmino ficou comigo no Rio de Janeiro. Babi e o Guinho voltou para João Pessoa e eu fiquei com Cátia. Ela alugou um apartamento lá em Santa Teresa, lá na Equitativa, em Santa Teresa, e a gente ficou lá, e começamos a trabalhar. Eu e ela, né? Ela tem uma pegada no violão, uma retada, a pegada do violão dela, né? Porra. A mão direita dela é bacana, eu aprendi muito com a mão direita. Rock and roll total. Cátia de França é rock and roll total. Pesada mesmo. Eu aprendi muito essa mão direita dela. Sim. E aí a gente ficou fazendo um trabalho nós dois juntos. E aí pintou como é que se diz, o projeto Pixinguinha, para fazer com o Jacques do Pandeiro, logo com quem? Com o Jacques do Pandeiro e a Anastácia, e depois no ano seguinte, em 81, pintou outro Pixinguinha para a gente fazer com um quinteto violado de Paulo Diniz. Uau, cara, que animal, nossa. Fico só visualizando, vislumbrando esses momentos aí artísticos, né? Eu escrevi uma letra lá em João Pessoa, dei para ela essa letra, ela musicou, que é Quatro Cravos, né? Que essa música foi gravada por Marinês, Gilberto Gil, foi gravada por uma banda da Alemanha, foi gravada por uma menina lá de Recife. Essa música Quatro Cravos foi gravada bastante. Até hoje não recebo direitos autorais dela. Sim, que legal. É merecido, cara. Bom, depois teve essa gravação aqui também, Rosa de Sangue, né? Isso, é uma exatamente. História muito assim profunda, né, e também complexa até de explicar. Isso aqui, para que antes que vocês, obviamente que vocês que estão acompanhando podem, né, devem, aliás, interagir com Trilhas, mas antes que alguém me pergunte se não é edição original, é uma reedição da Mr. Bongo. Ninguém consegue o original. Muito especial, né? Ninguém consegue o original desse disco, cara. Quase impossível. Quase impossível. E foi o mesmo esquema. Eu tava vindo do Rio de Janeiro com Cátia, paramos em Recife, e aí Lula sabia, e falou, vamos gravar no meu disco, estou fazendo um disco novo aí e tal. Aí eu fui lá, gravei 2 faixas, Cátia gravou sanfona com uma música que Cátia toca sanfona, que Cátia também toca sanfona, né? Legal. E aí a gente parou no Recife, gravou, depois foi embora. Mas no mesmo esquema, a base já estava pronta e a gente gravou em cima. Vamos gravar em cima aqui do que já está pronto. Legal. É uma coisa até que me veio à mente aqui, Jarbas, pensando como músico, né, nessa questão dessa história que você contou do Zé Ramalho, o próprio Jarbas trazerem a música quase pronta, né, e pedirem para que fosse feita a inclusão desses instrumentos. Uma coisa que me vem na mente, inclusive tem muito a ver com o seu trabalho também até autoral, é assim, obviamente a gente sabe que a cultura nordestina é muito forte, muito presente, né, importante em tudo que se faz, não só lá como fora de lá, né? E vocês, na minha cabeça, parece que vocês pegaram a ideia, eu queria ouvir isso de vocês, se isso faz sentido ou não, da música progressiva feita principalmente na Inglaterra, né? E tentaram traduzir isso para os instrumentos de corda nordestino. Tricórdio, o Lula Cortes criou um instrumento dele que ficou famoso e é muito presente até hoje em várias gravações. E você com a viola de 12 cordas. Isso faz sentido, porque uma coisa que eu queria entender é assim, como que vocês eram roqueiros, porque vocês amavam rock, né? Mas como vocês tinham essa sensibilidade de pegar muitas vezes a cultura do rock, assim, mais outsider, e transformar essa ideia num lance, cara, sei lá, que chega a ser até angelical, né? A gente chamava o Pink Floyd da Caatinga, o pai Biru. Aí, tá vendo? Pink Floyd da Caatinga. Tinha alguma relação. Que era aquela coisa assim das faixas do Pink Floyd, o lado todinho a faixa, você vê que as faixas são grandes, né? E são 4, água, terra, fogo e ar, são 2 discos, cada um lado. E a ideia era essa mesmo, era mais livre, né? Livre, sem aquela coisa, não, tem que ter 3 minutos e pouco, 2 minutos e pouco, não, era livre, a música era livre. E aí depois escolhe para colocar dentro do disco. E tem o LP, sabe como é que é? Tem um limite também de suco, né? Tem um limite, Desse jeito. E as coisas foram rolando, né? A música ia se
ia criando na sequência que ia chegando as pessoas, né? Gravando um, gravava outro, gravava um, gravava outro, e a coisa ia se moldando. Sim, e esse lance assim, porque independente de onde o artista está, né, muitas vezes ele tenta imitar a fonte, né? Então você falou de Pink Floyd e tal. Só que no caso de vocês, não era bem isso, porque vocês pegaram a adaptação da cultura nordestina e tentaram transformar como um lance progressivo nordestino, não sei. Exatamente. Como que era isso para vocês? Os instrumentos, essa criação dessa influência que vinha de fora, junto com a música profunda brasileira. Como que era isso, cara? Rapaz, olha, a gente ouvia, Zé Ramalho tem uma casa lá que era a Vila do Sossego, a casa dele lá em Tambaú, lá em João Pessoa. A gente ia para lá para ouvir disco e tal. Aí Zé trazia os discos de lá de Recife, que é de Alceu, o primeiro disco de Alceu, Molhado de Suor, pra gente ouvir. A gente ouvia muito, aí ouvia Pink Floyd, S, Rick Wakeman depois. Então a gente ouvia muito isso, entendeu? Talvez essa influência tenha sido natural de seguir esse caminho, né? Esse rock meio progressivo e tal. Foi uma coisa natural, nada de dizer assim, vamos fazer assim, não era assim. Pô, que legal. Até porque o disco depois que ficou pronto, o disco ficou pronto e tal, depois que via essa história toda do reconhecimento do trabalho todo. E você vê, foi gravado ao contrário. Hoje em dia a gente grava uma base, né? Bateria, baixo, entendeu? Teclado, mais ou menos, ou guitarra. Bateria, baixo, guitarra, mais ou menos. Então, depois você chama a galera pra tocar junto e tal, depois deixa uma voz guia, vai dar a voz depois e tal. Nesse caso aí era totalmente ao contrário. A voz era a viola e o tricorte, depois você colocava os instrumentos em cima. Não, isso é fantástico. Eu fico pensando assim, uma pessoa, sei lá, num país bem isolado da Europa, ouvindo, por exemplo, um Sátiva, né? O cara deve pensar, falar, uau, cara, o que é isso? Música indiana, com música, sei lá da onde, entendeu? É algo muito, muito específico mesmo, a psicodelia nordestina da Paraíba e Pernambuco. E esse formato foi feito tanto no Sátiva, como no Marconi Notaro, como no Paibiru, como no Flaviola e como no Rosas de Sangue. Sim. Esse formato de gravar uma base, somente a pessoa, e chamar a galera para trabalhar em cima, entendeu? Que legal. Você vê que o disco do Paibiru não é aquela coisa, baixo, bateria, guitarra, não, é uma coisa que ia chegando e tal, vai chegar, pá. E você acha que na época, né, voltando um pouco ao Paibiru nesse sentido da composição, tanto o Lula quanto o Zé Ramalho tinham assim, o mesmo poder de decisão e de criatividade para poder fazer isso? Ou... Tinha. Na realidade, o Lula Cortes tinha ele e a mulher dele, Cátia Mezel, né, que é uma grande figura, a grande base dessa história todinha, né? De criar essa coisa. Quando eu cheguei em Recife, pela primeira vez para conhecer a galera, eu vi que lá o movimento de Recife é totalmente diferente de João Pessoa. Lá os caras faziam lançamento de livros, exposições de quadros, discos, entendeu? Tinha um movimento barretado, não era como João Pessoa. Então eu comecei a perceber que era diferente, que tinha esses movimentos todos, entendeu? Como é que era em Recife. E aí esse formato de gravação foi Lula mesmo que da cabeça dele, entendeu? Eu quando fui gravar também pela primeira vez com ele, também achei assim estranho, mas vamos nessa, entendeu? Peguei o birimbau e toquei. Então esse formato foi o menino que inventaram. Toda essa série de discos foi gravada assim. Inclusive o Bom Shankar também, que eu gravei com o Lula aqui em São Paulo, foi nesse mesmo formato também. A gente gravou a base, a viola e o tricórdio, como se fosse a voz, né, a guia, não sei o que lá e tal, e chamou a galera para tocar em cima. Mesmo formato, mesma coisa. É o contrário, né? É o contrário. Eu achei interessante trazer isso, porque assim, tem muita gente, inclusive, e eu me incluo nessa, né, que às vezes cai numa piração de querer ouvir todos esses discos que você citou na sequência, né? Poder tentar chegar numa conclusão. E aí a conclusão, na minha cabeça, que se chega é essa, como que isso era composto, né? E gravado com tanta gente, ficar uma coisa assim tão única e bonita, profunda, né? Depois gravava tudinho, né? Aí que ia começar a mixar. Dá um trabalho arretado, né? Mas depois que a música começa a crescer. Inclusive nesse disco aí, tem uma música chamada Inverno 1, Inverno 2. Sim. A gente tava ouvindo, eu e o Lula estava ouvindo na hora de mixar
Aí a viola e o tricórdio estava tão juntinho, estava tão bonito assim. Ele falou, Lula, vamos fazer como o pessoal faz assim, meio sofisticado. Vamos fazer inverno 1, inverno 2. Aquelas coisas de Opus 1, Opus 2. Sabe como é que é? Vamos fazer assim, inverno, vamos botar a gente tocando nós dois, depois a gente bota com a banda, com todo mundo que tá aí. Ficou legal. Aí vamos fazer, vamos. Porque ficou tão juntinho os dois, o tricórdio e a viola, né? Que a gente, não, vamos botar inverno 1 e inverno 2. Esse disco, pessoal, também fazendo um parênteses a mais, né? Ele é lindo também, pessoal. Vão atrás, escutem. Está na playlist do Spotify também do Trilhas, mas vale muito a pena. Teve uma reedição até recente, né? Que talvez seja mais possível de achar do que o original, que é esse aqui. Mas é um disco belíssimo, né? E como que se deu essa gravação, Jarbas? Eu até lembro que você comentou alguma coisa em das entrevistas que você deu, que pô, você chegou em São Paulo e encontrou com o Lula em São Paulo. Não sabia que ele estava aqui. Não, a gente já se conhecia desde o começo dos anos 70, né? Uhum. E a gente já tinha se encontrado no Rio de Janeiro, quando ele estava lançando aquele disco Gosto Novo da Vida, a gente tinha se encontrado no Rio de Janeiro. E aí depois nunca mais eu tinha visto Lula. De repente, quando o Marinês e o Gilberto Gil gravou aquela música Minha da Cátia, me deu um dinheiro legal na época. Na época a gente morava em Santa Teresa, né? Todo mundo duro, eu, Lenine, Alex Madureira, Ivan Santos. E aí peguei essa grana e digo, vou morar em São Paulo. Lá em São Paulo, porque a gente estava lá no Rio e via gravar os programas de televisão, tudo aqui em São Paulo, né? Que SBT, Bandeirantes, TV Cultura, Gazeta, tudo aqui em São Paulo. No Rio só tinha Globo. Sim. Então, quando me dei essa grana, né, eu digo, sabe uma coisa, eu vou morar em São Paulo. Meu irmão já morava aqui, eu digo, vou morar em São Paulo. Aí peguei essa grana, vim para cá, aluguei um apartamento, mobiliei o apartamento. Com essa grana, fui lá na Paraíba, peguei minha mulher e meus filhos, trouxe tudo para cá e começou. Aí, de repente, na madrugada, estou num bar assim, na esquina, de madrugada, enquanto Lula Curto. Caralho, meu irmão! Que loucura! Você aqui, velho, que loucura! Aí foi aquela confusão toda, ele abraçou. Aí tá morando onde? Eu tô morando ali perto do Hospital Iguatemi, eu acho que é o Hospital Iguatemi, na Francisco Morato. Aí de caralho, eu tô morando aqui na João Escaciote, aqui perto de você, umas 5, 6 quadras de você. Aí, enfim. Caraca. Aí, cara, a gente fomos com a vontade de comer. Então, todo dia de tardezinha, assim, eu ia pra casa dele, ele tinha um ateliê. Na casa dele lá atrás, tinha um ateliê, um quartinho que ele ficava pintando. Eu levava a minha viola, ficava tocando lá, e quando ele, umas 5h30, 6 horas, ele parava de pintar, né? Porque o cheiro da terebentina era forte pra caramba. Sim. E aí a gente começava a tocar. Aí começou a tocar o tricórdio com a viola, pá. E aí Lazarino, o maestro Roberto Lazarino, era amigo do Lula, e aí Lula chamou o Lazarino para fazer uns teclados com nós dois, sabe? E aí a gente foi lá no estúdio, o Lazarino tinha acabado de construir o estúdio dele, o Insonores, e aí a gente foi lá, ele gravou 3 faixas, assim, né? Meio que aleatório, assim, tricórdio com a viola, e o Lazarino fazia uma base de teclado e tal. Essas 3 músicas que tinha, a gente pegou, Lula Curto já era amigo da Cristina Lundgren, né, da dona das casas pernambucanas, ela estava em São Paulo, Lula falou, bicho, vou mostrar esse trabalho para Cristina. Aí vamos lá, a gente levou a fita cassete, dá para mostrar, quando mostrou para ela pirou com o som. Essa sonoridade que eu queria, fiz aquela onda todinha. E aí, vamos gravar um disco. Aí liberou, pega o melhor estúdio que tem, convide quem vocês quiserem para gravar. Uau, que legal. E a gente foi pro Mosh, gravamos no Mosh e convidamos a galera toda. A gente não conhecia muita gente aqui em São Paulo ainda, mas de acordo com as músicas que a gente estava fazendo, já sabia mais ou menos quem ia chamar. Mas era assim, totalmente, eu e Lula, a gente era autodidata e para construir essa história, para você ter uma ideia, a gente chamou um rapaz daqui de São Paulo, Zé Eduardo Nazário. A gente precisava de uma música que precisasse de tábua e precisava de citra de verdade, a citra mesmo, né? Uhum. Para fazer uma composição com o tricórdio do Lula e a minha viola de 12. E aí indicaram pra gente o Zé Eduardo Nazário, que tocava tábua, e o Roberto Massicano, que tocava citra. Aí a gente convidou os caras, chega lá no estúdio, aí Zé Eduardo Nazário, que é um músico, né, formal, um cara bem conceituado e tal. Aí ele chegou lá assim e perguntou, quem é o maestro daquilo? Rapaz, não tem maestro não, velho. Não tem maestro não. O cara sou eu e Lula. E a partitura da música? Rapaz, não tem partitura não. Não tem partitura não, é assim. A gente vai botar a base para você ouvir e você bota a sua intenção em cima dessa base. Aí ele ouviu e falou assim, mas tem uma hora que
tem um andamento, não tá no clique, não tá no clique, não. Tá bem aleatório mesmo. Então, tem uma hora que diminui um pouco, acrescenta. Eu falei para ele, então assim, na hora que diminui um pouco, você diminui também. Uhum. E aí, na hora que acrescentar, você acrescenta também. Você vai totalmente assim, né? E assim ele fez. E o que eu queria, tem uma música também, o Forró pro Mundo Inteiro. Eu queria que a tábua fizesse como fosse um zabumba, né? Para mostrar essa coisa da fusão do Oriente e do Ocidente, né? Sim. Do tricórdio com a viola de dor. O tricórdio sendo o Oriente e a viola de dor sendo o Ocidente. E aí eu pedi para ele fazer na tábua, para fazer como fosse um zabumba na tábua, tá? Sim. Foi o Oswaldinho do acordeão, que fez a sanfona e tal. E aí a gente ia criando. E aí depois, para mixar tudo, foi um problema, né? Nossa, eu imagino. Gastou tempo, bicho, que tinha instrumento pra cacete, né? Pois é, o engenheiro de som também trabalhou, né? Não, Trabalhou. Eu fico feliz em ouvir isso, Jarbas, porque assim, a minha opinião como ouvinte, os discos que você participa com Lula, eles são muito orgânicos, assim, sabe? Parece que eu tô ouvindo o som da natureza, de verdade. Esse é um disco que eu me sinto assim. E ouvindo você falar que ele foi um formato orgânico, né? Exatamente. Pede pro rapaz sentar e acompanhar a nossa viagem aqui, né? E a gente, nessas tardes, a gente começou a construir o disco, né? Que a gente tem feito aquelas 3 músicas para mostrar para a Cristina, vamos fazer as outras músicas pro disco, né? E aí a gente ficava a madrugada toda, eu e Lula lá tocando. Lá teve um dia que a gente chegou, era mais ou menos às 3h30 da madrugada, assim, eu estava saindo, ele foi me deixar na porta da casa dele, assim, tava um jardim que tinha assim, cheio de folha, cheio de orvalho de madrugada, que São Paulo tem essa coisa da garoa, né? Tava tudo cheio de orvalho. Uhum. E a gente tinha feito uma música, e ponto, o nome da música, Orvalho na Paisagem, entendeu? Um das músicas. Só para dizer assim que a gente ia criando de acordo com legal, cara. Com o tempo que ia rolando e ia criando as coisas. Pô, demais, muito bonito. E tem essa foto também interna, que foi obra sua também, né? Pois é, rapaz, isso aí foi um sufoco. O disco não saía de jeito nenhum, o disco não saía, a capa não saía. Um dia eu peguei, eu recortei, tirei foto dos vídeos, que era tudo gravado em vídeo, né? Gravava tudo em vídeo cassete na época. E aí eu tirei foto dos vídeos e tal. Aí recortei, mandei revelar, recortei tudinho, digo, vai sair, essa botina vai sair agora. Botei um pano que tinha lá em casa, essa renda aí, botei um monte de bagulho lá, incenso, boi, não sei o que, as fotos, espalhei assim, mandei o cara tirar uma foto, e a foto nem tem tanta qualidade a foto, né? Podia ter mais qualidade, né? Mas na época a gente não tinha a pressa e também... Sim, na época. E aí chamei o cara para tirar essa foto e aí ficou. Foi essa foto. A criatividade foi na hora e o desenho... Eu saí andando pelas ruas com o Lula lá onde a gente morava ali, né? A gente chamava Caxingui ali. E aí a gente deu as fotos pro camarada, o cara fazer o desenho. Tirar o desenho, a foto minha de Lula e o tricórdio com a viola, né? Tirando foto pra caramba. Eu acho que você viu aqui em casa as fotos de você. Sim, eu vi, inacreditável. Pô, você vê a fonte dessa história toda. É incrível. Exatamente. Você só faltava ter guardado a toalha de renda. Pois é. Ô Jarbas, eu acho que essa toalha não era sua, não. Você deve ter pegado emprestada, porque se fosse, você teria até hoje ela aí. Tá guardado. Pode até ser que não existe, porque foi no meu primeiro casamento, né? Da minha primeira mulher, lá de casa, quando eu estava lá. Pode até ser que não existe essa existia, muito bom. Mas as fotozinhas tem tudinho aqui guardado. Sim, eu vi, inacreditável, cara. Pô. Os incensos a gente queimou. Exato. E, bom, aí dando um belo salto, né? Porque volta a falar, se a gente ficar aqui, pô, vai contar a história toda, inclusive a gente pode até fazer um programa B, né? Contando parte do que não foi falado. Você gravou alguns CDs, né? Em destaque esse aqui. Na verdade, esse aqui primeiro, acho que eu não sei qual que veio primeiro aqui, se foi... Acho não, que primeiro foi esse aí, que é o Jarbas Marinho. Cara, esse CD assim, Jarbas, eu juro por Deus, assim, sem brincadeira, foi o disco mais bonito que eu ouvi nos últimos anos. Obrigado, cara, obrigado. Outro disco que eu recomendo altamente, assim, que é um disco maravilhoso, cara, as composições suas são incríveis, né? Obrigado, e a releitura de Augusta, Angélica e Consolação também é maravilhosa, né? No começo nem parece que a faixa, quando entra, fala, caramba, olha que legal. Depois essa música eu cantava no show do Tom Zé, né? Augusta, não. Essa eu vou gravar no meu estilo, no meu arranjo. Aí a gente fez o arranjo. Esse disco, a gente lançou ele em 2022. 2022. Ele já estava mais ou menos pronto antes da pandemia. Pronto não, eu tinha feito várias gravações antes da pandemia.
Já tinha gravado Zé Ramalho, já tinha gravado Chico César, até antes da pandemia. Aí veio a pandemia, a gente parou. Depois da pandemia, a gente tentou terminar ele, aí terminou. Daniel Maia foi que fez a produção comigo desse disco. Daniel Maia é o guitarrista que toca comigo na minha banda e toca com o Tom Zé, na banda do Tom Zé também. E aí ele produziu esse trabalho comigo, foi um trabalho danado para mixar isso aí tudinho. Porque assim, eu acompanho todo o processo da gravação, sabe, Felipe, das minhas músicas. Eu acompanho as mixagens, eu acompanho a masterização, eu acompanho todo o trabalho. Eu tenho tem que estar do jeito que eu gosto, como é que é? Do jeito que eu gosto, mas faz os tintim. Eu acompanho tudo, cara. Não, perfeito. Porque pra mim, assim, esse CD é incrível, é um sucesso, cara, parece uma coletânea. Eu comecei a escutar ele no carro, né? Porque é o único lugar que eu tenho toca CD. Eu até tinha um em casa, mas, cara, eu fui escutar esse CD no aparelho e eu descobri que não tá funcionando o aparelho, porque você vê, eu não uso o aparelho, mas no carro eu escuto, né? E aí eu tava dirigindo, não tem como você ficar olhando. Eu falei, porra, essa coletânea do Jarbas é muito boa. Depois que eu vi que não era coletânea, eu falei, cara, como é que ele conseguiu reunir tanta faixa boa num CD só? Com participação do Zé Ramalho, Chico César, né? E por aí vai. Crônica Mendes, que era o cara do rap, né? Essa história do rap que eu queria... Eu sempre achei que a embolada lá da gente do Nordeste tem a ver com rap, né? Aquela coisa da coisa falada, né? E embolada mesmo, né? Patatatá. Então eu queria muito conhecer um rapper para tentar fazer um trabalho comigo. E aí eu conheci primeiro o guitarrista, o Diego Silva, que me apresentou o Crônica Mendes. E aí eu comecei a fazer um trabalho com ele, chamei para ele, foi o primeiro trabalho que eu fiz com ele. Depois a gente fez música juntos e tal, gravou outras coisas. Ele gravou um poema meu também, que eu coloquei nesse disco. No final desse disco tem uma coisa que eu escrevi, um texto enorme de crônica. Isso aqui eu acho que é você que tem que interpretar isso aqui. Aí ele fez também. Esvaziando o pensamento, né? Esvaziando o pensamento. Um dia que a cabeça estava cheia, eu tinha que desocupar. É muito bom. Tá vendo, pessoal? O Jarbas Marins não é só viola de 12 cordas, não. É rap também. Aí eu aprendi. Aprendi essa pegada com eles. Muito bom. Não, mas assim, eu recomendo o máximo. Nossa, esse disco aqui lindo. Tem uma música que já é uma das músicas da minha vida, que tá naquela coletânea, né, no Spotify de 100 faixas lá, que é Reduzido a Pó. É uma faixa muito bonita, a letra. Tanto essa quanto uma que acho que até fez sucesso na época com o Chico César, que é Lua Mulher, né? A letra magnífica. Lua Mulher. Poxa, do poder feminino, coisa mais linda demais. Esse CD aqui, poxa, traz obras mais legais que eu escutei nos últimos anos, com certeza, né? E aí depois dando um salto, né? Infelizmente caímos na pandemia e aí você gravou esse CD também, né? Pois é. Aí depois que eu lancei isso aí, esse Java Marisa, pois é. Aí na pandemia tinha feito tanta música, velho, que a gente ficou trancado em casa e a gente descobriu que podia fazer música cada um na sua casa, né? A pandemia proporcionou isso aí pra gente. E ainda mais, podia fazer a música mais com vídeo, né? Você não tinha acesso à televisão, não aparecia em televisão, mas você fazia um vídeo e jogava na internet, quer dizer, você estava dentro da casa da pessoa, fazendo, né? Tocando e com vídeo. E aí a gente fez, eu tive várias participações, fiz várias parcerias nessa pandemia e compus música pra caramba, bicho. Eu compus mais de 45 músicas nessa pandemia. Uau, cara. E aí eu falei, teve um dia que me deu um start assim, eu digo, eu preciso lançar um disco dessa pandemia. E aí tive que escolher, né? Tive que escolher 22 músicos para fazer um álbum duplo. Vou fazer um álbum duplo em CD, vou fazer em CD. Mas, rapaz, CD não vende mais, não. Mas eu disse, eu tenho que gravar, velho. Tenho que gravar em CD, deixar a minha obra aí. Eu quero ver um disco atrás do outro, assim, entendeu? Bem... Legal. Não, e assim, a qualidade desse CD é incrível. Se você escutar, sem desmerecer, claro, porque, né, tem situações em que você não tem aparelho para tocador para muita coisa. Mas a qualidade do CD comparada ao streaming, nossa, isso aqui é incrível. Pois é. Isso aí, foi feito totalmente em casa, cada um fazia o vídeo e tal. E esses poemas eu tinha escrito também, fiz com o Diego Silva, esse guitarrista, que fez as bases para mim, dessa base eletrônica dos poemas. Eu comecei a tentar, que eu não sei declamar poesia, eu digo, vou narrar aqui uma história que acontece comigo, que acontece com todo mundo aqui, lavar, né? Exato. O negócio do invasão alienígena. Essa é muito boa, cara. São os alienígenas que estão jogando vírus aqui no planeta para deixar todo mundo doente. Não, e é curioso, eu fiz até uma análise assim, mais sociológica da coisa, né? Que como a pandemia bateu diferente em pessoa por pessoa, né? Porque assim, aqui eu senti, obviamente, eu vivi a pandemia, eu peguei o Covid, cara, 4 vezes.
Puxa vida, rapaz. 3 vezes eu fiquei bem mal, não cheguei a ser entubado nem nada, mas assim, me pegou, né? Mas assim, quando você ouve um disco desse, você vê como que pegou em você também, né? Assim, no Pois é, sentido pois é. poxa, aquele momento diferente, né? Diferente Claro pra que com aquele caramba. CD, né? E tinha adoecido, passei por um processo de cirurgia e tal, não sei o que lá, logo no começo da pandemia. Eu fiz uma cirurgia no dia 20 de março, e aí comecei a voltar ao normal e já em maio e tal. Aí foi quando eu comecei a encontrar com a galera do telefone e tal. Tem até uma música que eu fiz com o Isaías, com o Zazá do baixo. Telefona pra ele assim, alô, Zazá, não sei o que e tal. Pode crer. E esse disco foi gravado nesse esquema, Jarbas? Vocês juntavam Nesse esquema, todo nesse esquema, para poder fazer pelo computador. Exatamente. Aí ele gravava isso aí tudinho e Daniel Maia e Isaías Amorim, ele pegava os dois, uma hora era Zazá, outra hora era Daniel. Pegava, juntava tudinho aí e tal, fazia a mixagem e tal, e aí me mostrava, eu digo, é isso aí, vamos lançar, né, pela internet, e fazer isso aí. Aí depois disso aí, quando eu fazia esse disco, eu peguei todas essas músicas, e aí fui lá no estúdio do Beto Mendonça para masterizar, né, todo esse trabalho, para deixar ele todo no mesmo nível e tal, tudo certinho, para ficar com uma qualidade de som bacana. Tá, legal. Outra impressão que eu tive dele também nas minhas audições é que o disco 1, assim, é tipo antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe? Porque o disco 1, assim, pô, a gente viveu isso, a gente sabe que foi pesado, né? Pesado. É um relato mesmo do que se vivia naquela época. O disco 2 já é tipo aquele lance, pô, vou acreditar que isso vai acabar em alguma hora. Né? É isso mesmo. A primeira faixa é Nada Natural, minha é do meu parceiro lá de João Pessoa, Dida Fialho. E a gente vive, dorme, compra, vende, lava, vai na feira mascarado para comprar comida com um auxílio emergencial, né? Exato. E, cara, o povo enfrenta a fila, e aí, enfim, a letra fala totalmente da pandemia. E a trilogia da pandemia, que é a última que encerra o disco 2, né? Pô, muito legal, cara, assim. A rotina do dia a dia, você acorda falando, hoje vai acabar tudo isso, vai nada, você começa a lavar a mão, lava o pé, lava a orelha. Falei assim, ó, eu não sou Pôncio Pilato, mas todo mundo precisa lavar as mãos, viu? Pode crer. Muito bom, cara. Assim, Jarbas, bom, chegamos no final dessa conversa, né? Eu adorei, cara, espero que você também tenha aproveitado. Eu tentei fazer uma pauta um pouco diferente, né? Bacana, foi bastante. Do conteúdo, é importante a gente que gera conteúdo para a internet, né, pelo canal do Trilhas Podcast, ter um viés diferente e novo, né, relacionado a algo que já foi feito. Então foi isso que eu tentei fazer nessa conversa que a gente teve. Então, sim, espero que você tenha curtido também participar com a gente aqui no Trilhas. Eu curti pra caramba. E nessa fase também da pandemia, eu fiz podcast pra caramba, sabe, velho? Mas fiz um monte de podcast, nem sei quantos. Pela prefeitura, os caras pagam caixeira, a prefeitura pagava para você fazer podcast. Fiz muito podcast, velho. Muito podcast. Que legal, pô, demais, cara. E eu sei que você separou também a sua viola, né, pra gente poder ouvir um pouco aí das suas músicas, um trechinho. Cara, se você quiser, eu até agradeço, pessoal, vocês que acompanharam a sessão do Trilhas, né? Eu acho que seria legal a gente tentar encerrar aí num formato diferente, mas é claro, antes, já, se você quiser deixar um recado, né, do que você anda fazendo, seus contatos, para show, para gravação, para o que for possível, fique à vontade. Isso aí. Eu tenho o Instagram, né, Java Marisa Oficial, o YouTube também, Java Marisa Oficial. Até pedi para a galera ir lá no YouTube, que muitas vezes eu tenho 200 e poucas mil visitas no meu YouTube. E não tem nem 1000 cabos inscritos, sabe como é que é? Os caras não se inscrevem. Isso, viu? Não dá para entender. Então eu pedi para a galera ir lá no YouTube e clicar lá para ver se eu consigo passar de 1000. Inclusive vou fazer isso. Eu estou fazendo isso pelo meu perfil pessoal, mas vou fazer também do Trilhas. Faço, e o pessoal da produção também que estão acompanhando, me ouvindo, fazerem também a mesma coisa. Porque só começa a monetizar depois de 1000, né? A partir de 1000. E tem bastante publicação no YouTube, tem o Instagram, tem o Spotify, né, também, essas plataformas, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, a minha música está nesses lugares todinho. Legal, muito bom. Então é isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido, e para poder finalizar num formato diferente, porque essa edição é uma edição diferenciada, afinal, diferenciada. Com Jarbas Maris, né? A voz aí da história viva dessa música psicodélica nordestina também. Então, Jarbas, fica à vontade para poder tocar sua viola e a gente encerrar essa conversa em um formato diferente aí. E assim, só para dizer assim, um dia eu estava lá na minha casa, lá na Groenlândia, foi quando chegou o Cleiton
e o DJ Nuts, DJ Nantes, pode crer. para dizer que o Transa do Futuro era um disco de preferência do DJ, dos colecionadores, que virou um disco raro. Eu digo, rapaz, eu não acreditava. Cheguei para minha mulher, falei lá dentro, hoje eu acho que esses caras são doidos, porque não é possível. Esse trabalho aqui que sem qualidade, não tem qualidade, os caras foram me explicar a história todo dia, foi que eu fui entender que era importante esse registro, porque eles me colocaram na psicodelia nordestina, porque fizeram uma pesquisa dos anos 70, quem tinha lançado o disco nessa época, né? Sim. E aí eu estava dentro da turma de Recife, também viram meu disco com essa capa aí mais psicodélica do que isso não tem, né? Essa capa, né? E a linguagem também, a linguagem das músicas, né? Tem umas pitadas de alucinógeno no meio, assim, também fazia parte Total. E era totalmente inocente, mas era muito verdadeiro, né? Sim. Mas assim, não vou fazer isso para ser. Não era isso. Fazia a música assim, e depois ela via e veio a ser o que é hoje, né? Exato. Isso aí. Não, e se depender da gente, isso não vai morrer nunca, né? O Trilhas também tem essa preocupação de fazer a ponte entre o passado, o presente e o futuro, porque esse vídeo vai ficar no ar e as pessoas vão acompanhar, também vão se inscrever no canal do Trilhas, assim como no canal do Jarbas, né? E é isso aí, Jarbas. Agora... Eu vi o trabalho de vocês, gostei bastante, que eu fui pesquisar o trabalho de vocês, né? Legal. Trilhas Podcast, porra, bacana. Pô, só tenho a agradecer, cara. E falava da música do vinil, dessa coisa, é bacana isso aí. Eu não tinha feito, eu acho que é o primeiro podcast que eu falo dessa história, né, do conteúdo, como é que foi feito e tal. Exato. É muito bacana isso. Muito bom, é isso aí. Só temos a agradecer tanto você quanto as pessoas que nos acompanharam aqui nessa edição do Trilhas Podcast. Agradeço a você também, a todos os ouvintes do Trilhas Podcast, ao Douglas, o Douglas, né? Douglas, é isso aí. O Douglas, que está nos bastidores aí por trás. O Douglas e o Fabrício, são dois meninos que acompanham também a produção do Trilhas. Grande abraço para vocês também, o Fabrício e o Douglas. Muito obrigado também ao Felipe pelo convite. E vamos que vamos, estamos à disposição aí. Tá bom? É isso aí. Valeu, então, pessoal. Valeu. E agora o Jarbas vai fazer uma palhinha com a viola, porque, pô, eu tô louco para poder, eu não aguentava mais falar, né, apesar do conteúdo ser bom, para poder ouvir ele tocar com a gente aqui, cara, numa edição do Trilhas Podcast. Olha que honra a gente poder ter isso aqui, cara. Me faça pensar, é uma música nova, ainda não foi gravada, deu uma música inédita para vocês. Ótimo. Preciso, gente, de alguma coisa que me faça pensar, ou que me faça viajar. Nem que seja uma promessa para poder me curar, ou um bom argumento pra gente se defender, um assunto cabeludo para resolver, de um pepino que me deram para descascar, dá vontade da moléstia de se embriagar, poder falar da vida sem me preocupar, uma cadeira de balanço pra gente poder sonhar, um lápis tinta e um papel para escrever, ou passar o tempo todo pensando em você, ou passar o tempo todo pensando em você, poder viajar no tempo sem alucinar, quem sabe um portal pra gente poder passar. Eu quero a água, quero a terra, quero o fogo, quero o ar, preciso da natureza pra sobreviver, ou passar o tempo todo pensando em você, ou passar o tempo todo pensando em você. Preciso urgente de alguma coisa que me faça pensar, ou que me faça viajar, o que me faça viajar. Nem que seja uma promessa para poder me curar, ou um bom argumento pra gente se defender, um assunto cabeludo para resolver, e um pepino que me deram para descascar, dá uma vontade da moléstia de se embriagar, poder falar da vida sem me preocupar, uma cadeira de balanço pra gente poder sonhar, um lápis tinta e um papel para escrever, ou passar o tempo todo pensando em você, ou passar o tempo todo pensando em você, vou passar o tempo todo pensando em você. Preciso, gente, de alguma coisa que me faça pensar, ou que me faça viajar. Uau, show, coisa mais linda, cara. Nossa, maravilha, maravilha. Pô, demais, cara. Muito bonito. O
Trilhas Podcast é um projeto desenvolvido às próprias custas. E claro, temos a intenção de continuar. Para isso, precisamos do seu apoio. Abra o aplicativo do seu banco, leia o QR Code que está aqui no vídeo e nos apoie. E claro, inscreva-se no canal e curta esse vídeo.